ou 4 pessoas aí. Diga que bom que você veio. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero chamar aqui em cima o pastor Marco e a Lu. Venham aqui. Nossos missionários do campo de Mirangaba estão conosco aqui hoje. Vieram pegar alguns dias de descanso e eu já botei eles para trabalhar. Porque missionário da Combercê descansa empurrando pedra, irmão. Estamos muito alegres com a presença deles aqui. Esse casal abençoado, amado, querido por essa igreja. Ele falou que veio até a caráter, usando um xadrez. E aí eu, como não vou pregar, vim de listrado. Estende as suas mãos para cá. Tem uma palavra no teu coração de agradecimento pela vida desse casal. Libera aí. Esse casal que deixou a sua parentela, deixou a sua cidade, seu trabalho, sua vida profissional, sua casa, sua igreja, e partiram com suas malas para habitar numa terra que havia uma promessa que emanaria leite e mel. Outrora terra seca, agora Mirangaba é terra de Jesus. E o trabalho que eles têm feito lá, e a missão que eles têm plantado lá, está transformando gerações. Crianças sem pais, crianças sem destino, sem sonhos, agora tem pais espirituais, agora tem sonhos, agora estão aprendendo a sonhar de novo, porque o Evangelho chegou. Então a nossa oração é de gratidão a Deus pela vida desse casal. Lu e Marcos são muito amados aqui nessa igreja. E nós sentimos falta deles também. Nós sentimos falta de um casal, eles sentem falta de todos os casais. Mas o Senhor os tem sustentado naquele campo. O Senhor tem dado a eles a alegria de poderem ver almas se rendendo a Jesus. E é essa alegria que tem fortalecido a fé e a esperança deles. Por isso nós glorificamos a Deus pela vida deles. No nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida deles? Glória a Deus. O pastor Marco vai trazer uma mensagem para nós e ao mesmo tempo também vai nos dar notícias do campo. Que Deus te abençoe, meu pastor. Eu vou descer com sua esposa. Amém. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Graças e paz, povo de Deus. Amém? Quem está feliz com Jesus aí? Glória a Deus. Por mim a gente continuava adorando aqui, virava até vigília. Maravilhoso Deus. A gente louva a Deus por estar aqui novamente. Para nós é uma alegria, né? Para mim e para a Luciana. Obviamente a igreja de Itaparica é uma igreja nova, né? De certa forma. Mas eu e Luciana, nós já estamos caminhando aqui na Combercê há 15 anos. Foi aqui que eu me converti, né? Lá no templo de Santa Mônica. Estivemos lá no sábado, no domingo à noite. E agora estamos aqui. E eu sempre falo para o pastor que o espinho na carne de todo missionário é a saudade de casa. E como nós sentimos falta da nossa casa espiritual, da casa do Pai, da comunhão da igreja, da comunhão dos irmãos, né? Mas acima de tudo, nós nos alegramos porque Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. Amém, querido? E eu tenho certeza que Deus vai falar mais uma vez poderosamente aos nossos corações. E eu queria convidar você, meu amado e minha amada, a abrir a palavra de Deus no livro de Abacuque. Abacuque, capítulo 1. Mais uma vez externalizar a minha alegria de rever alguns irmãos já conhecidos de longa data, de poder ter a oportunidade de conhecer novos irmãos também, e já deixar o convite aqui a toda a amada igreja para estar conosco
né, na caravana de janeiro. No meio do ano acontece a caravana para Acauã, que é o outro campo missionário da igreja, e em janeiro tem a caravana para Mirangaba, que é um campo missionário já há 8 anos também, da COMBC, lá no sertão da Bahia, e você é nosso convidado. Estamos lá trabalhando com comunidades quilombolas e sertanejas, e tem sido uma bênção, amém, querido? Deus tem nos surpreendido de forma extraordinária, e como é bom a gente estar lá e saber que existe uma igreja que nos apoia, que nos acolhe, que nos fortalece, nos incentiva a continuar, né, desempenhando o trabalho dentro do chamado que Deus tem para nós. Todos acharam? Abacuque, capítulo 1, verso 1. Quero ler eu até o verso de número 4. A palavra do Senhor diz assim para nós: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me faz ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Amém, querido? Só até aí por hora. Quero convidar você, meu amado irmão, minha amada irmã, a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos fazer uma oração mais uma vez. Pai, mais uma vez nós te louvamos, porque estamos diante da tua santa palavra. Obrigado, Senhor, por esse privilégio de estarmos aqui reunidos para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Louvamos, Pai, o teu santo nome, porque nos sentimos agraciados, nos sentimos amados, nos sentimos, Pai, acolhidos, Pai, porque a tua graça nos alcançou e o teu abundante amor está sobre nós e é demasiado, Pai, perfeito para todos nós. A tua graça nos basta e o Senhor tem nos acolhido e tem nos dado uma direção. O Senhor tem falado aos nossos corações. O Senhor tem preparado, Pai, homens e mulheres valorosos nesses dias para a completude da obra que o Senhor tem realizado no nosso meio. Por isso nós te louvamos, porque o Senhor é bom. O tempo todo o Senhor é bom. Em meio às nossas lutas, em meio aos nossos dissabores, em meio, Pai, às adversidades do nosso dia a dia, nós temos uma plena certeza no nosso coração, a garantia da vitória em Cristo Jesus. Por isso, Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Seja conosco, Senhor, e que teu Espírito Santo, que também é Senhor da igreja, possa falar poderosamente aos nossos corações. E que cada um de nós saia daqui com a porção que o Senhor separou para nós nessa noite. Uma porção especial de uma unção fresca e nova sobre as nossas vidas. Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Confesso que o pastor, quando me convidou, né, a gente sempre pensa no que falar. E o pastor sempre fala um pouquinho do campo também, fala como estão as coisas por lá, né? E graças a Deus, a igreja tem avançado, a igreja tem, né, conseguido estabelecer algumas estacas, né, estabelecer alguns marcos na cidade de Mirangaba, né, no sertão baiano. Hoje nós já temos uma igreja estabelecida, depois de 8 anos, né, os ministérios bem posicionados também dentro da igreja, né? Nós temos ministério de intercessão, louvor, os obreiros. Lá em Mirangaba, apesar de pequenininho, também tem ministério de trânsito também, né? Tem o departamento do ministério infantil. Enfim, a igreja, ela funciona como uma igreja viva, uma igreja que não depende mais de ninguém, é uma igreja que consegue caminhar agora, né, de forma tranquila e segura, e a gente obviamente se alegra com isso, porque à medida que o tempo passa, nós vamos vendo Deus posicionar outras pessoas, e isso nos alegra e diz que nós estamos no caminho certo. Quando nós
não tornamos ninguém dependente de nós, mas nós geramos vida, e essa vida vai gerar outras vidas depois. Então Mirangaba tem sido assim um tempo precioso. Se você for lá hoje, você vai achar uma igreja muito avivada, uma igreja feliz, uma igreja vibrante. Quem já esteve em Mirangaba aqui? Alguém que já esteve? Tem uma galera que já foi. Glória a Deus, meu irmão. É porque eu estou de óculos, mas meu óculos já está meio ruinzinho assim, eu não estou enxergando muito bem. Mas que bom, né? E a gente tem lá essa igreja viva, né? Vibrante. E se você tiver a oportunidade de ir lá, você vai ver que é uma extensão da ComBC, lá no sertão baiano. É um pedacinho desse corpo aqui, estabelecido já, né? Para nós, nos confins da terra. Se você for de carro, são mais de 20 horas de viagem. Enfim, obviamente temos as nossas questões lá, apesar da igreja estar crescendo, a igreja estar avançando, nós também enfrentamos alguns dilemas locais que são inerentes ao contexto da cidade, né? E todo desafio, ele vem com obstáculos, com crises, com dias bons, mas também com dias ruins. E o livro de Abacuque, que nós lemos, ele expressa exatamente isso. Abacuque, ele viveu num tempo de uma degradação moral do povo de Judá. Toda aquela geração, ela já estava em declínio, quando o rei Josias estabeleceu paz, segurança, prosperidade, né? O povo vivia bem nos tempos do rei Josias. Isso já havia acabado, e aquela geração que havia avançado, né, ao longo do tempo, ela já havia num declínio, não só um declínio espiritual, mas um declínio moral, um declínio ali social também. E quando nós lemos o início do livro de Abacuque, Abacuque está externalizando exatamente isso, exatamente aquilo que ele está enxergando dentro da sua sociedade, dentro do seu ambiente ali de convívio com o seu próprio povo. E é óbvio que quando eu trago isso para mim, e você também, meu amado irmão e irmã, quando você traz isso para a sua vida, a gente consegue enxergar que, apesar de Deus estar, né, nos impulsionando e nos gerando vitória a cada dia, eu e você também enfrentamos situações conflitantes, e nós estamos inseridos dentro de um contexto que muitas das vezes é desfavorável a nós, e que não depende apenas da minha própria vontade, mas faz parte do todo, né? De todo o plano perfeito de Deus para esse tempo. Se nós fôssemos falar de geopolítica, por exemplo, a gente vê como é que estão as coisas por aí. Se a gente fosse entrar na questão política, nós também teríamos bons debates de como está, né, a política atual. Então a gente vê uma degradação também em muitos setores que para nós são importantes, que fazem parte do nosso contexto, que fazem parte da nossa história e que a gente está inserido e não tem como sair disso. E Abacuque está exatamente dentro desse contexto, dentro desse olho do furacão. Ele está ali sofrendo com questões que ele está vendo, e ele começa o livro então perguntando a Deus: até quando, Senhor? É uma pergunta direta do profeta a toda aquela situação que está posta diante dele. E nós, obviamente, lá no contexto de Mirangaba, no contexto missionário no que nós estamos, nós também lançamos perguntas para o Senhor, buscando respostas, buscando direção, buscando instrução. Muitas das vezes nós lançamos essas perguntas para os nossos líderes, buscamos a orientação pastoral. Estou sempre em contato com o pastor, com outros irmãos aqui da igreja, para que a gente possa, de alguma forma, continuar solucionando os nossos problemas locais e, ao mesmo tempo, avançando em direção ao propósito de Deus para a minha vida e para a vida da igreja local lá em Mirangaba, assim como acontece aqui conosco também. E a gente pode estender isso para além da vida eclesiástica. Nós também enfrentamos questões familiares, enfrentamos questões no nosso ambiente profissional, nós enfrentamos questões, né, no que diz respeito ao ambiente acadêmico, por exemplo. É um campo minado hoje o ambiente acadêmico, principalmente para os jovens. E a gente poderia então ir abrindo esse leque e colocando outras coisas dentro desse contexto que eu e você estamos inseridos, e coisas que gravitam ao nosso redor, que fazem parte do meu eu, sabe? Fazem parte do meu todo, assim como Abacuque está fazendo aqui.
E ele lança essa pergunta para Deus, e ele lança a pergunta já dizendo: Deus, está acontecendo isso, está tendo injustiça, estão trocando a justiça por injustiça, estão oprimindo os necessitados, estão, sabe, o povo está violento, tem muita violência no nosso meio. E Abacuque então começa a apontar as queixas que ele está vendo, assim como eu faço vez ou outra, quando vejo alguma coisa errada, ou alguma coisa que tende a sair do meu controle, ou que muitas das vezes não está de acordo com o que eu penso, eu começo a apontar e falar: isso aqui não está legal não, isso aqui não está encaixando aqui dentro daquilo que eu acho que é o ideal para mim. E aí Abacuque ele continua, e a conversa dele com Deus é essa conversa direta, através desses questionamentos e dessa busca por respostas. Até porque você concorda comigo, querido, que independente da nossa capacidade intelectual, nenhum de nós aqui tem todas as respostas. Nenhum de nós tem conhecimento do todo. O nosso olhar é limitado, a nossa capacidade é limitada, mas o nosso Deus vê tudo, Ele abrange tudo. O Todo-Poderoso continua governando todas as coisas, mesmo quando o cenário para mim não está do meu agrado, mesmo quando o cenário que eu estou inserido e eu não tenho força para mudá-lo, permanece de um jeito que aos meus olhos naturais poderia estar diferente. Tem gente que torce para o Flamengo, eu não sei porquê, viu, pastor Pedro? Né? Não sei, por que eles não torcem para o Botafogo, igual o pastor Pedro? Né? Enfim, tem que se converter, tranquilo, a gente vai tendo paciência, a graça é isso, né? Misericórdia, bondade sobre... É óbvio, querido, que o cenário muitas das vezes ele é conflitante para mim e para você, e por mais que a gente talvez não tenha, sabe, uma questão que para a grande maioria seja um problema maior, que a gente esteja com as coisas ajustadas, talvez você está me ouvindo aqui, está tudo ajustado, está tudo certinho, está tudo encaixado na sua vida, você tem um bom emprego, você tem, sabe, a família está toda tranquila, você tem uma boa casa, você está ali vivendo o seu dia a dia de forma tranquila, mas ainda assim dentro de você existem coisas que talvez você está olhando para você e está dizendo: não, eu poderia ter alcançado isso aqui, eu poderia estar fazendo isso aqui, eu poderia estar planejando algo novo, eu quero conquistar algo novo, eu quero avançar algo novo, eu tenho uma visão, Deus me deu uma visão, Deus me deu um sonho, Deus colocou algo no meu coração, e eu não quero ficar, sabe, paralisado onde eu estou, o cenário não está legal, sabe, Abacuque? O cenário não está legal, as coisas não estão assim, eu estou olhando ao redor, mas dentro de mim tem sonhos, dentro de mim tem projetos que eu ainda não executei, eu estou ainda, sabe, no campo das ideias, mas eu quero sair do papel e quero ir para a execução, eu quero ir para a ação, eu sou, sabe, eu gosto de ver as coisas prontas. E Abacuque está nesse dilema, porque ele queria ver um povo adorador, ele queria ver um povo apaixonado por Jesus, ele queria ver um povo que, sabe, que buscava a face de Deus, que tratasse o outro com igualdade, que olhasse para o seu irmão e de alguma forma ajudasse ou contribuísse com aquela necessidade imediata do seu próximo. Mas Abacuque, ele externa justamente, sabe, o que está do lado de fora. Ele está falando, não é do que ele está dentro dele, ele está falando do que está fora, coisas que ele não tinha poder para mudar. E eu acho interessante isso, porque Abacuque ele está sendo exatamente opresso, oprimido pelas circunstâncias externas, por aquilo que está ao seu alcance visual. É o que ele está percebendo, é a visão dele de mundo, é a cosmovisão de Abacuque. É a sua percepção de mundo, é a sua percepção do que está acontecendo ali ao seu redor. E aquilo está esmagando o coração do profeta. E quando a gente interliga isso, né, com a nossa realidade, eu volto a dizer, tem coisas em Mirangaba que eu desejaria já ter feito, mas o meu cenário, ele continua o mesmo. Tem coisas que eu desejo firmemente no meu coração, coisas boas, e eu falo: não, isso aqui eu tenho que fazer, eu tenho que conseguir, eu tenho que alcançar, mas eu olho e o cenário continua o mesmo. Talvez uma dificuldade num relacionamento com outras autoridades,
talvez, sabe, uma visão diferente de pessoas que poderiam estar mais próximas, né, do nosso contexto local lá, e que a gente tem que manter uma certa, né, cautela para não ultrapassar nenhum tipo de limite. E aí eu fico como Abacuque, eu estou vendo o cenário não muda. Eu quero mudar o cenário, mas o cenário não muda. E essa visão, ela começa a apertar o meu coração e ela me esmaga. Assim como o profeta está sendo esmagado. Mas o interessante é que o nosso Deus responde a oração. Amém, querido? Diga assim: o meu Deus responde às minhas orações. E se você ler o verso 6, o 5 e o 6, você vai ver Deus respondendo à oração de Abacuque. No verso 5 e no verso 6 já é a resposta de Deus à queixa, à pergunta de Abacuque. E o interessante, querido, que a resposta de Deus, ela não veio da forma que o profeta queria. Pelo contrário, Deus falou que, olha, eu estou fazendo obra tal, que você vai se surpreender quando ela ficar completa. O que eu estou fazendo é tão grandioso, Abacuque, que vai te assombrar aí. Sabe, eu estou levantando um povo terrível, Abacuque. Eu estou levantando os caldeus. Nessa época aqui de Abacuque, já tinha começado a ascensão babilônica. Sabe, a Síria e o Egito já haviam enfraquecido politicamente e também de forma bélica, eles já tinham enfraquecido e já tinha começado a ascensão babilônica. E a Babilônia ia ganhando força, e então o mundo ao redor de Abacuque estava, sabe, às beiras de uma guerra mundial. E a resposta de Deus é exatamente: eu estou levantando um povo terrível aqui, um povo que vai destruir aquilo que eles não construíram. E aí, quando eu li esse texto, eu fiquei me perguntando: e quando Deus me responde dizendo que não vai mudar o meu cenário? E quando Deus responde para mim e para você, meu irmão, que Ele não vai mudar o cenário? Como Ele fez conosco, comigo e minha esposa ano passado. Nós estávamos orando sobre uma situação, buscando uma direção. E era sobre uma pessoa específica, a gente orando. E aí veio a resposta de Deus. E Deus falou assim: não vou mudar o cenário. Essa pessoa vai ficar aí. E eu vou fazer com ele aí, para que o meu nome seja glorificado. Então o que fazer, meu irmão, quando Deus diz para mim e para você: não vou mudar o cenário, Abacuque, se prepara, vem chumbo grosso aí. É exatamente o que está acontecendo aqui. E aí Abacuque, ele revela para nós, querido, nesse início de diálogo com Deus, que a caminhada madura, né, a caminhada em direção à maturidade, da nossa fé, da nossa trajetória espiritual, ela não começa com respostas, ela começa com boas perguntas. A trajetória de maturidade espiritual cristã, a nossa caminhada eclesiástica, ela começa, querido, com boas perguntas, porque Deus responde orações. E aí então, o que acontece é que Deus não mudou o cenário de Abacuque imediatamente. Ele manteve o mesmo cenário, ele manteve a mesma perversão que havia lá, ele manteve o mesmo contexto social, os mesmos, sabe, as mesmas pessoas que cometiam as atrocidades que eram cometidas no tempo de Abacuque, eles estavam lá. Deus não mudou o cenário de Abacuque. Mas quando Deus não muda o cenário, querido, Ele muda o coração do profeta. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, que está me ouvindo aqui, você, minha irmã. Talvez Deus não está mudando o seu cenário agora de imediato, porque primeiro Deus quer mudar o seu coração. Enquanto Deus não mudar o coração do profeta, Ele não muda o cenário. Então Deus não mudou o cenário de Abacuque, mas mudou o coração de Abacuque. E isso nós conseguimos enxergar de forma muito tranquila a partir do capítulo 2. Porque
a partir do capítulo 2, a posição do profeta muda em detrimento à resposta de Deus para ele. Ele clamou, ele perguntou, ele questionou, ele estava cheio de dúvida. Deus responde para ele, fala que não vai mudar. E então Abacuque se lembra que existe um lugar para todo filho e filha do Senhor, sabe? Que é na presença do Altíssimo, querido. Olha o que Abacuque diz no verso 1 do capítulo 2: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei na minha queixa. Ou seja, Deus respondeu para ele que não ia mudar. Então Abacuque, ele parou de olhar o cenário e ele foi olhar para o local aonde ele teria a presença, a intimidade, sabe, o conforto, sabe, do Deus Todo-Poderoso sobre a sua vida. O que fez o profeta foi mudar o olhar. Ele parou de olhar para o cenário e começou a olhar para aquele que podia direcioná-lo em meio ao caos que ele estava vivendo, em meio à dificuldade que ele estava passando, em meio a, sabe, as limitações que ele enfrentava a seu tempo. E obviamente, querido, se tem limitação, é onde nós estamos, porque é uma cidade do interior, é uma cidade com 16 mil habitantes, 16.500. A sede do município é menor que esse bairro que nós estamos aqui. A sede do município tem 5 mil habitantes. Obviamente, enfrentamos dificuldades e questões inerentes a uma pequena cidade, com a sua, né, dificuldade de trajeto, de locomoção, de coisas mais modernas. Enfim, obviamente, Mirangaba tem crescido, tem se desenvolvido também, porque eu acredito que quando a igreja chega, as coisas mudam. Amém, querido? E a igreja, a Combc, né? Eu falei com o pastor que eu vou gourmetizar a Combc lá no sertão. Vai ser Combc Church Gourmet Mirangaba. É óbvio, querido, a igreja está há 5 anos trabalhando lá. Nós estamos dando voadora na cara do cão, pode ficar tranquilo. E obviamente nós temos avançado, o reino tem avançado. O meu cenário não é o ideal, o meu cenário não é o que eu idealizei dentro de mim, o meu cenário não é aquilo que o meu coração disse que está bom, mas eu continuo avançando. Por quê? Porque assim como Abacuque, eu estou tirando os meus olhos daquilo que é natural e visível a mim, e estou buscando a resposta lá no centro do coração do Pai. Aleluia! Então, glória a Deus. Então é o que eu e você precisamos fazer nesses dias difíceis que nós temos enfrentado, de, sabe, doenças psicossomáticas aí saltando aí para todo lado, e crises e tudo aquilo que nós temos enfrentado nos nossos dias, porque nós somos uma geração abastada, com acesso a tudo, mas ao mesmo tempo índices enormes aí de problemas que são inerentes ao nosso tempo. Por quê? Porque muitas das vezes nós estamos olhando o cenário, mas deixa eu dizer para você, pode ser que Deus não vai mudar o seu cenário agora, mas fica tranquilo, ainda tem um lugar para você lá no coração do Pai. É só você se achegar lá. O que Abacuque diz: eu vou me movimentar, por-me-ei na torre, vou subir a torre, eu estou me movimentando, eu estou mudando, sabe, a minha forma de enxergar, eu estou mudando a minha forma de me relacionar, eu estou mudando, sabe, a minha forma de tratar o meu hoje, porque eu agora estou me colocando diante daquele que tem todas as respostas, mesmo quando eu acho que ele vai me dar algo, e ele fala: não, isso não é para você. Porque se eu te der isso aí, vai dar B.O. para você. E o meu coração pequenininho esbraveja, grita, pede, chora, reclama, murmura. Muitas vezes aqui, graças a Deus, ninguém murmura, mas lá em Mirangaba o pessoal costuma reclamar bastante, viu, pastor? E aí então a gente olha para o texto, querido, e a gente começa a entender que no capítulo 2, não mudou algo do lado de fora,
mudou algo do lado de dentro. Está comigo aí, Abacuque? Amém ou não amém? Glória a Deus. Deus está mudando algo aqui, ó, nesses dias. Deus precisa mudar aqui. É por isso que Ele não muda o cenário, porque Ele quer tratar comigo, não o que está do lado de fora, Ele quer tratar o que está do lado de dentro. É o meu coração pequeno, é o meu coração rebelde, sabe? É as minhas queixas, coitado do pastor Pedro. Pensa o tanto de e-mail que eu mando para ele. Quando eu mando um dossiê, uma tese. Aí ele dá um ouro para mim. Eu fico, não é possível, Jesus. Nem para ele me devolver uma tese de volta, não. Ele fala, show, continua. Eu falo, mas continua para onde? E o nosso coração é agitado, não é, querido? A gente se queixa por tudo, porque o cenário nunca está bom para nós. Mas Deus está mudando, não o cenário, mas aquele que está dentro do cenário. Ainda há uma unção fresca, ainda há um óleo precioso, ainda há bálsamo lá em Gileade, querido. Ainda jorram águas do trono da graça, querido, que descedentam, que alimentam, que promovem vida por onde passa, querido. Então fica tranquilo, Deus está te chamando nessa noite. Talvez não seja para mudar o teu cenário, mas seja para mudar o teu coração. É o que está acontecendo com Abacuque. E é óbvio que essa mudança revela exatamente o nível de intimidade de Abacuque. O capítulo 2 é extraordinário porque Abacuque, ele começa agora a enxergar o interior. Ele começa agora a se posicionar como um verdadeiro cristão, como alguém que já recebeu o maior dos presentes, a maior das dádivas, a maior recompensa que eu e você podemos herdar, nós já recebemos, que é a vida eterna em Cristo Jesus, querido. A minha vitória e a sua vitória já foi garantida lá na cruz do Calvário. Fica tranquilo, aquele que está em Cristo é mais do que vencedor. Esse cenário não é para a morte, meu irmão, esse cenário é para transformar você naquilo que Deus tem para você. Aleluia! Fica tranquilo aí, meu irmão. Sabe por quê? Porque tem um plano perfeito sobre a minha vida e sobre a sua vida. E como diz o apóstolo Paulo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Todas, até para quem não gosta de matemática, é fácil fazer conta. Todas é quanto mesmo? Todas é? Caleb, todas é? Todas, olha que coisa linda. Então todas é todas, coisas boas e coisas, cenário bom ou cenário desfavorável, ruim, amém, querido? Todas as coisas estão cooperando para a completude do plano de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida da minha família, sobre a sua família, sobre a minha casa, sobre a sua casa. Fica tranquilo, querido, tira os olhos do cenário e começa a olhar para dentro. É o que Abacuque está fazendo. E aí Abacuque então revela, sabe, o nível de intimidade que agora ele está carregando. No capítulo 2, ele lança uma palavra que vai ser usada lá na frente depois, muitos anos depois. No capítulo 2, no verso 4, lá no finalzinho, ele vai dizer, olha, eu estava olhando muito para o cenário, mas eu descobri um negócio. O justo vive pela fé. O justo vive pela fé, querido. Fé em quem? Fé naquele que me chamou. Fé naquele que me tirou do lodo, do lamaçal do pecado e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Fé naquele que um dia subiu na cruz do Calvário e disse, tetelestai, está pago. A cédula de acusação foi rasgada. Aleluia, fé naquele que um dia me prometeu, eu vim para dar vida e vida com abundância. Aquele que crê em mim, ainda que morra, fica tranquilinho, vai viver por toda a eternidade. Fé naquele que disse que ia para o Pai, ia preparar lugar para mim e para você, mas era para eu e você ficarmos tranquilos, que no momento certo, na plenitude da eternidade, Ele desce aqui para buscar os seus filhos.
Fica tranquilo, querido. Ei, Abacuque, você está muito preocupado, Abacuque. Você está muito preocupado. Lembre-se, o justo vive pela fé. O justo vive pela fé. É aquilo que eu não vejo, mas é a convicção daquilo que está por vir. É aquilo que eu, sabe, é saudade de uma casa que eu ainda não coloquei os pés. Sabe, é saber que eu não sou desse mundo, eu não sou dessa terra, isso aqui é só passageiro para mim e para você. O que está valendo para mim e para você vai ser no dia que a trombeta soar, meu irmão, e a gente ouvir lá da eternidade: vinde benditos de meu Pai, adentrai a santa cidade, adentrai para o gozo eterno que foi preparado para você, Abacuque, desde antes da fundação do mundo. É nesse dia, querido, quando nós vamos vê-lo face a face, vamos olhar para aqueles olhos como chama de fogo. Aleluia. Quem sabe, ou aquela estola sacerdotal de Apocalipse capítulo 1, ou quem sabe um manto tinto de sangue, quando ele vir em glória governando e os exércitos dos céus o seguirem. Eu não sei, querido, não vou entrar no mérito escatológico, mas de uma coisa eu sei, querido: aquele que prometeu é fiel para cumprir. O meu cenário, meu Deus, volto a dizer, o pastor sofre comigo, porque eu sou sanguíneo, então eu sou muito agitado assim. Então quando eu estou mansinho, passa 2 minutos, parece que virou o botão aqui, e aí então a gente, estou sempre preocupado, com excesso de zelo, às vezes a gente querendo, sabe, buscar uma perfeição inalcançável para nós. É a gente querendo que tudo esteja muito alinhado, muito ajustado, muito certinho. Essa caixa aqui, peraí, está aqui para cá. Não, esse microfone. Não. Ei, descansa no Senhor, querido. E entenda que o justo viverá pela fé. Então, Abacuque, pode ser que Deus não vá mudar o seu cenário agora. E eu creio que Deus muda cenários, amém, querido? Porque Deus é um Deus que muda tempos e estações, como o Daniel escreve em seu livro. Então, se Deus muda tempos e estações, Deus muda cenários também, amém, querido? Eu não estou aqui pregando que Deus não vai mudar o seu cenário. Eu estou dizendo que antes de Deus mudar o seu cenário, Ele vai trabalhar comigo, com você, para mudar o nosso coração, porque Ele não quer que eu enxergue as circunstâncias. A minha fé não pode ser circunstancial, a minha fé tem que ser uma fé fidedigna àquilo que Ele colocou para mim e para você. Então, é descansar mesmo, sabe? É difícil para nós, sim ou não, querido? Talvez não seja o modelo de descanso. Como é difícil para nós aquietar a nossa alma, respirar fundo, falar: Senhor, eu creio que tudo podes. Eu creio que o Senhor pode mudar esse cenário. Nós enfrentamos questões em Mirangaba, questões culturais, questões espirituais, muitas vezes que é muito velado aqui, lá é muito mais escancarado. E isso é óbvio, querido, que é uma batalha acontecendo, é uma luta. A gente quer arrebatar almas para o Senhor, amém, querido? Eu quero saquear o inferno e povoar o reino de Deus. Se tem alguma coisa que queima no coração de um missionário, querido, é ver a casa do Senhor cheia, meu irmão. Isso alegra o nosso coração, não tem preço nenhum, querido, que pague
agressivos, né, prevaricadores. E aí no capítulo 2, Abacuque começa, sabe, a se permitir que Deus então trate o seu coração e mude a sua ótica de visão. Ele não está olhando mais para dentro, ele não está olhando mais para fora, ele está olhando para dentro. E no capítulo 3, Abacuque então externaliza novamente, não o que ele está vendo, mas agora o que está dentro dele. A alegria da presença do Senhor. O que eu acho fantástico é que Abacuque, ele termina, né, lá no verso 17, 18 do capítulo 3, que são 2 versos conhecidíssimos nossos. Ele termina exatamente declarando isso, sabe? A alegria da presença, porque Abacuque no início estava preocupado com o cenário, mas agora Abacuque tem a convicção de quem está com ele. Abacuque tem a convicção do Deus que ele está servindo. Abacuque tem convicção daquele que o chamou, daquele que o tirou, daquele que o resgatou. E nos tempos de Abacuque, o contexto real era de morte eminente, amém, querido? Morte mesmo, física. Ele temia pela sua própria vida, porque um exército inimigo estava se levantando em direção ao seu povo. E Deus falou que levantaria os caldeus, o povo babilônico. Então, no contexto de Abacuque, é morte física. Mas no nosso, muitas das vezes, é morte espiritual, querido, porque esse contexto vai nos oprimindo, vai nos apertando. Mas Abacuque agora, depois desse tempo na presença, depois de ter desfrutado da intimidade, oh glória, Abacuque olha para o cenário, mas ele não está mais preocupado com o cenário. Ele diz: agora eu sei quem eu sou, agora eu sei quem está comigo, agora eu sei que eu posso dizer, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ou que o produto da oliveira minta, ainda que os bois sejam arrancados do pasto e não haja mais ovelhas lá no aprisco, eu na presença, desfrutando de tudo aquilo que Deus tem para mim, sabe, deixando que Deus trate o meu coração, todavia, diz Abacuque, me alegrarei no Deus da minha salvação. Então o que Deus tem para mim e para você é muito melhor, querido, é muito maior do que esse cenário caído, pervertido que está aí fora. O que Deus tem para minha casa e para a sua casa é algo extraordinário. Ei, você que tem filho, o que Deus tem para essa geração, eu creio firmemente, querido, que essa geração de jovens e adolescentes que estão se levantando será a geração que vai preparar a chegada do noivo. São aqueles que serão chamados amigos do noivo. Uma geração não mais de Samuel, como nós falávamos antigamente, mas uma geração de João Batista, que vai preparar o caminho para o retorno do rei, meu irmão. Então o que Deus tem para mim e para você é muito melhor, é muito maior. Então tira o olho do cenário. Está preocupado com o quê? Maior é que está com você, querido, do que o que está no mundo, amém? Fica tranquilo, fica tranquilo, o nosso Senhor já venceu todas as batalhas, amém, querido? E eu queria encerrar. O pastor falou que era até 2h da manhã, mas vou ficar com crédito para a próxima, pastor, senão o pessoal não vai querer mais que eu venha. Eu queria orar por você, querido. Sabe, eu não sei qual é o seu cenário, eu não sei o que você está enfrentando, se é um problema material, se é físico, se é emocional, se é espiritual. Mas eu queria convidar você a ficar de pé. Eu quero orar por você. Nós estamos avançando lá em Mirangaba e eu glorifico a Deus pela vida dessa igreja. Uma igreja atuante, uma igreja participante. Uma igreja que vive o campo mesmo daqui. Sempre recebo mensagens de oração, mensagens de apoio. Pessoas que têm apreço por nós e têm contribuído conosco através das orações, doações, enfim, querido.
Mirangaba tem avançado de forma extraordinária. Hoje nós temos o templo, temos salas multiuso, 9 salas para atender os projetos sociais. Temos aulas de balé, reforço escolar, alfabetização. Temos inglês, artes, tem informática, tem musicalização para os pequenininhos, tem um ateliê de artesanato, costura, tem escolinha de futebol. Depois do meio do ano vai ter escolinha de basquete também. Estamos preparando também coisas para a melhor idade, para os nossos idosos lá. E teremos então uma atividade física para eles. Nós estamos aí terminando o processo da construção da nossa quadra. Tem mais coisas avançando. O pastor lá de Mirangaba não tem um juízo muito certo não, pastor Pedro. Ele comprou uma piscina gigante, está colocando lá. Nós estamos fazendo uma área de lazer para a igreja, que vai servir também para atender os nossos idosos, atender as crianças, a gente fazer nosso local de batismo. Sabe, meu irmão, sabe por quê, querido, que as coisas avançam? Porque em algum momento Deus olha para mim e para você, e Ele nos chama para esse ambiente de intimidade. E aí me lembrei agora, até que eu falei com os adolescentes no sábado, que muitas das vezes, querido, Deus precisa lembrar a promessa a mim e a você. Porque o processo, ele é lento, o processo muitas das vezes é doloroso, o processo custa tempo, custa investimento, não só financeiro, mas relacional, as outras coisas que envolvem as relações humanas. Todo processo, ele demanda esforço, desgaste, sabe? Mas quando eu me lembro de Josué estava no mesmo cenário de Abacuque. Quero terminar com isso, que me lembrei de Josué. Moisés, o grande legislador, havia morrido. Os caras estão, todo aquele povo chorando no meio do deserto. Mais de 1,5 milhão de pessoas pranteando o grande libertador de Israel. O líder amado que caminhou com eles 40 anos, e Josué agora é chamado para conduzir uma nova geração, porque se nós nos lembrarmos, os homens acima de 20 anos, todos eles pereceram no deserto, por causa da desobediência dos espias. E Josué é um remanescente, assim como Caleb é um remanescente em seu tempo. E Deus chama Josué e fala: Josué, se você ler o capítulo 1, você vai ver Deus relembrando a promessa a Josué. Então deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, que talvez está vivendo um cenário que foge um pouco daquilo que é o ideal para você. Muitas das vezes Deus, Ele permite o cenário estar estabelecido, mas Ele nos lembra da promessa para que a gente suporte o processo e alcance o resultado do propósito. Deus muitas das vezes, querido, Ele está sempre falando comigo, com você, ativando aquilo que um dia Ele já derramou sobre mim e você, para que você se lembre no meio desse processo, no meio desse cenário, que a promessa dEle ainda permanece de pé sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Para que você entenda que Ele prometeu e Ele vai com você até o final. Ele fala com Josué: eu estarei contigo por onde você for, Josué. Então, seja Josué, seja Abacuque, seja o cenário, ou seja o processo que você está vivendo, confia no teu Deus, que já venceu tudo para você. Confia nele, meu irmão, porque os dias extraordinários te aguardam, querido. Fica tranquilo, aquele que te chamou vai cumprir até o último dia da sua história. Mirangaba nunca mais será a mesma, meu irmão, porque um dia homens e mulheres de Deus pisaram naquele lugar. Escute que nós temos profetizado sobre Mirangaba. Mirangaba, certa vez recebemos uma palavra do Senhor, que as nações desceriam até Mirangaba para ver o que Deus estava fazendo lá. Ano passado, só em um dia, eu recebi 10 nações em Mirangaba, representada pela vida de 10 jovens. Coreia do Sul, Suíça, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, México, Colômbia, Argentina, Chile, Porto Rico, Portugal,
Muitas nações já pisaram em Mirangaba. Sabe por quê, querido? Porque eu tirei os olhos do processo, eu tirei os olhos do cenário, e eu agora estou confiando naquele que me chamou para vencer com Ele. Então fica tranquilo, meu irmão. Eu não sei como está o seu cenário. Glória a Deus, eu não sei como está o seu processo. Mas de uma coisa eu sei: existe uma promessa sobre a sua vida. Existe uma promessa sobre você. E se você se agarrar a essa promessa, você vai vencer o processo. Você vai passar pelo cenário. E no final você vai cantar o hino da vitória. Aleluia. O propósito de Deus permanece de pé sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amém, querido? Coloque a mão no seu coração. Nós vamos cantar um louvor aqui, meu irmão. E eu queria te dar esse tempo do louvor, para que você apresente, assim como Abacuque apresentou. Apresente o seu cenário. Mas lembre-se, busque a presença, porque você vai declarar a alegria da intimidade de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Eu creio, o choro pode durar. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Oh! Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o fruto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira floresça, não haja fruto, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me Aleluia. No fim, Abacuque não celebra resultados, ele celebra quem Deus é. Sabe, a alegria deixa de depender do que floresce e passa a depender exclusivamente da presença do Eterno. Aleluia.
Sabe, não é uma fé que ignora a dor. Pelo contrário, é uma fé que sofre questões e sente dor, mas que foi tratada no ambiente da presença e da intimidade com o Senhor. É isso que Deus está nos chamando nesses dias. É isso que Deus está derramando sobre mim, sobre você. Uma fé não fingida, uma fé madura, que busca as respostas nele, porque Ele ainda continua e sempre será Senhor de todas as coisas. Ele continua governando tudo do seu mais alto e sublime trono. Nada saiu do controle das suas mãos. Ele é Senhor de tudo e de todos. Tudo é para Ele, por Ele, dele. E sem Ele nada do que se foi feito se fez, meu irmão. Então fica tranquilo. Ele trata o nosso coração para nos levar ainda para mais perto dele. Coloque a mão no seu coração, querido. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, aqui estão seus filhos e filhas, filhos amados e filhas amadas do Senhor. Filhos, Pai, que lutam com as suas próprias questões, assim como eu, Pai. Assim como um dia Abacuque lutou, assim como Josué passou por um momento de crise terrível, assim como tantos outros homens e mulheres que estão registrados na Tua palavra, enfrentaram em seu tempo. Mas no nosso tempo, Pai, temos as nossas questões, temos as nossas queixas, temos as nossas demandas, temos petições, temos sonhos, idealizamos projetos, e nós queremos apresentar tudo isso diante do Senhor, Pai, apresentar o nosso cenário. Nós queremos tirar o olho do natural, tirar o olho do que é visível, e queremos apresentar ao Senhor, Pai, para que possamos trilhar o caminho da maturidade, Senhor, que nos leva ao centro da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Deus. Ei. Senhor, trata conosco, Pai, mesmo que o cenário não mude, mesmo que as coisas ainda continuem aos nossos olhos desencaixados, nada saiu do controle do Senhor, nós cremos nisso. Trata conosco, Pai. Muda o nosso olhar. Eu não quero olhar para fora, eu quero olhar para dentro de mim. Sonda o nosso coração, Senhor. Tira tudo que não pertence ao Senhor, toda raiz de iniquidade arranca de nós nesses dias. Nós queremos uma fé não fingida, uma fé que expressa a dor sim, mas uma fé que confia plenamente que o Senhor é perfeito em tudo que faz. Aleluia! Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que nós possamos tirar os olhos dos nossos gigantes, dos gigantes atuais, porque não existe gigante tão forte, nem muralha tão alta, Pai, que não tombem diante do Senhor. Basta uma palavra do Senhor e as coisas saem do lugar, Pai. Basta uma palavra do Senhor e as coisas se ajeitam. Mas antes disso, Pai, ajeita o nosso coração. Nós queremos estar no centro da Tua vontade. Nós queremos estar imersos, mergulhados, aprofundados no Teu amor, na Tua graça, na Tua bondade, na Tua misericórdia. Oh, aleluia! Aleluia! E que nesses dias, Pai, a Tua igreja continue marchando vitoriosa, continue vibrante, Senhor, continue de certa forma, Pai, rompendo as barreiras do possível, porque o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. Aquilo que é limitado para mim, aquilo que é escasso para mim, aquilo que é inalcançável para mim, Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer todas as coisas e mudar todo e qualquer cenário. Um dia
Muito tempo atrás, há 15 anos, o Senhor mudou o meu cenário. Quando o Senhor me trouxe para o centro da tua vontade. Ah, Senhor, o Senhor colocou pessoas, líderes, pastores, irmãos, irmãs, famílias, para cuidar de um cenário totalmente destruído, ruído. E eu tenho certeza, Pai, que esse cuidado permanece de pé sobre as nossas vidas e estará conosco até o último dia da nossa existência. Por isso, Pai, eu profetizo sobre a vida dos meus irmãos e irmãs toda sorte de bênção. Pai, eu profetizo, Senhor, que eles ainda não desfrutaram, Pai, do melhor que o Senhor tem para eles. Dias incríveis estão por vir sobre a vida da tua igreja, Senhor. A sua igreja continuará, Pai, marchando triunfante em direção à grande vitória de Cristo. Estaremos lá, Pai, para entrar na eternidade e desfrutar da tua presença todos os dias. Obrigado, Senhor, por esse povo que se reúne aqui. Obrigado pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Eu oro por suas famílias, Pai, os filhos, os netos, aqueles que têm bisnetos, Pai, que possam ser abençoados, não só nessa geração, mas as gerações que estão se levantando sejam abençoadas de forma extraordinária. E que cada um de nós seja um luzeiro aceso dos nossos dias, como um farol que conduz outras pessoas à presença de Cristo Jesus. Assim eu oro, Pai, porque eu tenho essa certeza que mesmo que o meu cenário não mude, o Senhor está mudando o meu coração. E quando o Senhor muda o meu coração, eu passo a perceber quem está comigo. Por isso eu te louvo, eu te agradeço e eu te bendigo em nome de Jesus. Assim eu oro. E aqueles que creem digam amém, querido. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.